Irmãos, a paz do Senhor, como é bom podermos estar juntos esta noite para podermos estar meditando um pouco na palavra de Deus. Quero, antes de tudo, agradecer ao Senhor por este imenso privilégio que Ele nos concede de poder estar participando de um grupo tão abençoado e, nesta oportunidade, estar participando desta vigília que, sem sombra de dúvida, haverá resultados. Amém? O resultado da vigília é depois dela. E nós louvamos a Deus porque o que gera sacrifício haverá resposta da parte do Senhor. Quero também aproveitar este momento para expressar a minha gratidão a Deus pela vida do nobre companheiro presbítero Bernardo Ribeiro, a qual nós temos uma estima muito grande por este servo de Deus, nosso pai, nosso amigo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Aproveito também para estender as minhas saudações aos nobres companheiros, demais presbíteros, diáconos, auxiliares, todos que são envolvidos neste grupo. Para mim é um privilégio muito grande poder estar participando. Queridos irmãos, sobre mim esta noite pesa a responsabilidade de podermos trazer uma palavra da parte do Senhor, e foi-nos confiado um tema baseado no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, versículo de número 4. O texto sagrado que eu quero ler com os irmãos esta noite é a parte B do versículo de número 4, que diz: "Mas o justo viverá pela fé." Queridos irmãos, a princípio, esse texto é um texto que gera, sem sombra de dúvida, diversas mensagens poderosas da parte do Senhor aos nossos corações. Mas antes de adentrarmos a esse texto sagrado, nos faz necessário refletirmos um pouco o contexto para o Senhor falar ao profeta Abacuque através dessa expressão tão poderosa, uma expressão que define a vida de cada um de nós como servos de Deus e o nosso viver através da fé. Nós podemos perceber, queridos irmãos, que o profeta Abacuque, o seu nome significa abraço amoroso. O profeta, ele profetizou em um período muito difícil da história do povo de Israel. Deus levanta este profeta para profetizar para o reino de Judá. Os irmãos estão lembrados muito bem que a Bíblia Sagrada registra no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 13, que houve a separação do reino unificado, que era o reino de Israel, onde 10 tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, e 2 tribos ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, neto de Davi. E até então, antes da separação, o reino que era unido tinha como rei Salomão, mas após essa separação, houve-se agora um grande abalo na situação, podemos dizer assim, política, social e espiritual do povo. O reino de Israel, com as suas demais tribos, 10 tribos, sofreram ao longo do tempo pela sua impiedade, pela sua iniquidade, pela forma de adentrar a um sistema de pecado muito grande que acometeu aquela nação. E Deus, por diversas vezes, levantou diversos profetas para advertir a nação a eles voltarem, a eles se arrependerem, porém eles não fizeram assim. Mas ao reino do sul, que tinha como a capital Judá, o Senhor levantou também diversos profetas para poder advertir a nação a não adentrar ao caminho do reino do norte. O reino do norte cai diante da Síria por causa dos seus pecados, da sua perversão diante de Deus,
Mas o reino do sul havia uma promessa que o Messias haveria de vir. E este Messias viria justamente da tribo de Judá, da casa de Judá, da casa de Davi. E esta promessa, Deus é fiel, claro, para cumprir, e por isso que Deus levantou alguns profetas para tentar advertir a nação, para eles se arrependerem, mas eles não se arrependiam. E aproximadamente entre o ano de número 609 a 612, o livro do profeta Abacuque é escrito. Abacuque profetiza num período do reinado de Jeoaquim. E lá na Síria foi justamente a queda de Nínive. Essa nação sofreu uma queda terrível pela Babilônia. E a Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, que quando o profeta Abacuque recebe esta inspiração de Deus para descrever este livro, para escrever esse livro, a situação em que ele estava vivendo era uma situação muito difícil, porque ele presenciava o que iria acontecer com o reino de Judá, com a nação de Judá. Deus havia escolhido a nação dos caldeus, a Babilônia, para castigar o seu povo. Sendo que a forma que Deus revela para o profeta era uma forma terrível. O profeta se assusta com a forma que Deus havia escolhido aquela nação. A Bíblia Sagrada diz que Deus decide escolher os caldeus para castigar os hebreus, o povo de Israel, os judeus, justamente pela sua impiedade, pelos seus pecados, pela sua idolatria, pelo fato de adentrarem ao caminho da apostasia, da rebelião contra o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que através de uma oração, o profeta Abacuque começa a questionar ao Senhor. Ele começa a perceber que a situação em que os judeus haveria de adentrar era uma situação muito difícil. E o primeiro capítulo do profeta Abacuque, o versículo de número 1 já traz uma mensagem de Deus pesada à nação. A Bíblia diz que Deus fala sobre o peso que esta nação haveria de carregar por causa da sua impiedade. Deus também fala no capítulo de número 1, versículo de número 5, que Deus iria fazer uma coisa tão terrível. Se os irmãos observarem o capítulo 1, versículo de número 5, Deus diz assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. A situação em que Deus haveria de tratar aquela nação seria um tratamento pedagógico. Deus estaria usando uma nação que, na visão do profeta Abacuque, era uma nação pior do que os hebreus. E Deus haveria de usar a nação dos caldeus como instrumento para castigar os hebreus. E Deus começa a revelar esta forma de castigo para o profeta Abacuque, como ele iria agir. E Deus começa a mostrar um pouco da situação que esta nação possuía. Por exemplo, no verso de número 7, os irmãos irão observar que a expressão bíblica diz: horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como as águias e se apressarão à comida. Essa nação era uma nação tão terrível, cruel. Era uma nação que causava terror, pavor às demais nações. Quando se falava sobre a temível Babilônia, que justamente havia apagado
havia aniquilado o poderio dos assírios, que até então era a máquina de guerra, Deus agora permite Israel cair na mão dos babilônicos, da nação temida. A estratégia de combate desta nação era terrível. O seu poderio militar, as suas armas, os seus exércitos, as formas que eles criavam para adentrar as nações inimigas, para justamente tirar o que possuía, os despojos. Era algo estratégico que nos chama muito a atenção. E o profeta começa a presenciar e a visualizar através desta visão que era algo terrível. A nação de Israel iria sofrer na mão dos caldeus. Iria pagar um preço altíssimo por causa disso. O povo de Israel sofreria de uma forma cruel que chegaria a dar dó. Deus revela ao profeta esta situação, este cenário. Sendo que em meio a este cenário de calamidade que seria produzido por esta nação, no capítulo de número 2, o Senhor convida o profeta para uma visão, para uma revelação. E se os irmãos observarem, o versículo de número 1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. O profeta estava dizendo que estava na condição de uma atalaia, que estava à espera da mensagem de Deus, porque os seus questionamentos eram tão grandes. Ele não conseguia entender como Deus usaria uma nação mais ímpia do que Israel para castigar o seu povo. Ele não entendia isso porque os justos sofreriam na mão dos ímpios. E ele começa a questionar a Deus através da sua oração. E chega um momento que ele diz: eu vou subir a torre de vigia. Eu vou me colocar na posição de atalaia. Ou seja, eu vou estar em oração. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou aguardar a resposta do Senhor para ver o que Deus quer falar comigo. E esta é a situação que estamos vivenciando hoje. Estamos como atalaia, na torre de vigia, à espera da resposta de Deus. Deus está chegando com a resposta de paz para as nossas vidas. Mesmo que o cenário seja de calamidade, de sofrimento, mesmo que a situação de crise chegue a nos assustar como obreiros, como homens de Deus, mas eu quero dizer a cada um de nós, estejamos na posição de atalaia, na torre de vigia. Deus está chegando com uma resposta. E o texto sagrado diz, o verso de número 2, ele diz: então o Senhor me respondeu, glória a Deus. Esteja na posição de atalaia, haverá resposta de Deus para a tua oração, diz o Senhor através da sua palavra. E o texto sagrado, em continuidade, Deus disse a ele: escreve a visão, torna-a bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler, o que correndo passar. Ou seja, Deus disse: o que eu vou fazer vai ser tão grande, e eu quero que você escreva em uma tábua, para que quando as pessoas corram, passem por ela, esteja bem legível a visão, que o povo vai ler, vai ser impactado pela minha palavra. E o texto ainda continua dizendo: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deus estava dizendo: a minha promessa, a minha palavra, ela é fiel para acontecer. Por isso que o profeta Isaías diz: seca-se a erva, caem as suas flores, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aleluia! E é o texto sagrado, como escolhemos como base esta noite, diz no verso de número 4: eis que a sua alma se incha. Ou seja, Deus começa a revelar algo que a nação dos caldeus possuía: o orgulho. Eles eram prepotentes, achavam que era o dono da situação, mas a própria palavra de Deus escreve dizendo: eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Aleluia! Nós podemos perceber aqui que os babilônicos, os caldeus,
ele pelo seu próprio veneno se destruiria, o seu orgulho, a sua ação de querer ser o centro do mundo. E isso traz um sério problema para aquela nação. Mas o texto que foi escolhido esta noite diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Oh, glória a Deus! O que eu quero nesta noite, queridos irmãos, perceber é que através dessa conjunção adversativa, mas, observe, Deus começa a revelar como seria o seu tratamento, como seria a sua forma de agir na nação, revela o orgulho da nação dos caldeus, mas ele dá uma parada, aleluia. Ele mostra um cenário de calamidade, de tristeza, de oposição, de crise, mas ele entra com uma conjunção adversativa dizendo: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Eu estava observando esta palavra desde ontem. Quando Deus colocou esta palavra em meu coração, eu escrevi até no meu status do WhatsApp, disse assim: o justo será preservado por causa da sua fé. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus esta noite para a sua vida. A sua saúde, a sua casa, o seu comércio, o seu casamento, a sua família, a igreja que você toma conta, aleluia, será preservado por causa da sua fé em Deus. Se alegre esta noite, porque o justo viverá pela fé. Deus estava dizendo ao profeta: a situação é de crise, a situação é de calamidade, a situação é de oposição, é de dor. Às vezes se encontramos em um cenário totalmente sem saída. Olhamos para a direita, para a esquerda, em meio a esta situação que o nosso mundo está vivenciando, esta pandemia, algo terrível, jamais visto por ninguém. Situações, eu acho que semelhantes a esta, mas está acontecendo. Está provocando dores em muitas pessoas, sofrimento em muitas pessoas, situações que parece que estamos amarrados, sem saber o que fazer. Mas Deus, através desta vigília, através desta palavra, tem uma mensagem para cada um de nós. Nós, pela fé, seremos preservados. Glória a Deus. A sua saúde está sendo preservada por causa da sua fé. A fé gera em nós uma esperança de acreditarmos que esta situação, que este cenário está passando. Glória ao nome de Jesus. Os homens estão desesperados. Existem pessoas que estão em remédios controlados, já não sabem mais o que fazer, estão tirando a sua própria vida, acabando com a sua vida. Existem pessoas que já estão em crises depressivas, tomando remédios psicotrópicos, sem esperança alguma. Mas nós que servimos ao Senhor temos uma esperança. Sabe qual é? É a fé que gera em nós essa esperança de acreditarmos que esta noite escura vai passar e Deus está criando algo novo, algo diferente para as nossas vidas, porque através da fé seremos preservados. Quantos estão lembrados, por exemplo, de quando os jovens estavam dentro daquela fornalha, que antes da fornalha, o rei ímpio e profano disse aos jovens: eu quero ver qual é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos e da fornalha de fogo. Os jovens, cheios de unção, de autoridade, Ananias, Misael e Azarias, disse: fica sabendo, ó rei, que o Deus a qual nós servimos tem poder de livrar a gente das tuas mãos e desta fornalha de fogo. Eles não tinham entrado ainda dentro da fornalha, mas eles sabiam que a fé no seu Deus era suficiente para livrar ele das mãos do rei e da fornalha de fogo. Oh, glória! Foram jogados, foram lançados dentro da fornalha, mas a fé que foi gerada no momento de crise, no momento de oposição, os livrou de tal forma que o quarto homem da fornalha passeou com eles. Glória ao nome de Jesus. Através da tua fé,
Esta noite Deus está dizendo, haverá milagres, haverá resposta da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. Deixe a fé ser gerada dentro de você. Não se desespere. O Senhor está criando algo novo em sua vida através da palavra poderosa do Senhor. E para finalizarmos esta noite, quem não está lembrado também de Daniel, que quando foi jogado dentro da cova dos leões, o Senhor foi lá, por causa da fé, ele foi preservado. Está lembrado dos leprosos no arraial dos assírios, quando eles estavam à porta de Samaria, eles disseram, se ficarmos aqui morreremos, se entrarmos também temos possibilidade de morrer, vamos ficar aqui não, vamos no arraial dos assírios. Quando ele chega nos arraiais do arraial dos assírios, tem farinha, tem comida para eles, para a casa dele, eles voltam para a comunidade e diz, o Senhor ordenou abastança para a gente. Oh, glória ao nome de Jesus. Deixe a fé ser gerada dentro de você, porque a tua casa, a tua família estará sendo preservada. Oh, glória, o justo viverá pela fé. E o texto sagrado de Hebreus, capítulo de número 10, diz, o versículo de número 38, o texto sagrado diz, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam, que voltam, não. Pode acontecer o que for, a gente avança, a gente prossegue. Por isso que o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, ele diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? É fé sendo gerada. Mesmo vendo a crise, a situação difícil, ele pode dizer, eu vou continuar me alegrando naquele a qual eu espero. Querido irmão, querido amigo, querido obreiro, presbítero, diácono, obreiro desta igreja, irmão, irmã, eu quero dizer através desta simples palavra esta noite que o Senhor está criando algo novo por causa da tua fé. A tua fé está gerando milagres. Por causa da tua fé, o Senhor está preservando a tua casa, preservando a tua família, está criando um novo cenário. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo. Que o Senhor esta noite possa aplicar esta simples palavra ao seu coração. O justo será preservado por causa da fé. Não se desespere esta noite. Acredite no milagre. Deixe a fé produzir esta sensação de vitória. Está vindo a resposta de Deus para a sua oração. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Foi muito bom podermos estar participando. Que esta simples palavra possa adentrar ao seu coração como uma flecha que é atirada pelo arqueiro Deus ao seu coração, para dizer assim, descanse esta noite, descanse, confie, eu estou criando uma situação nova para te abençoar, para te usar, haverá um grande avivamento para as nossas vidas, mas ficará à disposição daqueles que têm fé em Deus, daqueles que acreditam. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor aplique esta simples palavra em seu coração. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Amém?